Paulo Henrique Ganso completou nesse jogo de agora contra o Botafogo 300 partidas com a camisa do Fluminense, né? Uma marca muito relevante para qualquer jogador. E aí, claro que eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de história do Fluminense, né? Para falar de grandes meias da história do Fluminense e aonde eu acho que o Ganso se encaixa entre esses caras, né? Porque assim, eu acho que o Ganso está na galeria de ídolos do Fluminense, né? Como eu sempre falo, eu acho que um ídolo se constrói a partir de 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, o tempo de clube, né? Para mim é o mais importante. Eu acho que um ídolo se constrói com o tempo. E eu acho que quando a gente fala de tempo, de longevidade, a gente tem que também sempre adaptar o nosso discurso à época, né? A gente tem que levar em conta o contexto de cada época, porque assim, jogadores do passado, a gente tem que entender que eram menos jogos oficiais para esses caras jogarem, né? No passado se jogava muito mais jogo amistoso do que se joga hoje, e jogo amistoso tinha muito mais importância do que se tem hoje, e a gente tem que levar isso em conta, porque a gente vê ali números de partidas pelo clube de um jogador, né? Um cara que teve 300 jogos no passado e um cara que teve 300 jogos hoje, na maior parte das vezes o cara do passado ficou muito mais tempo no clube para conseguir esses 300 jogos oficiais, porque ele também jogou um bando de amistoso e, de novo, não se jogava tantas competições oficiais naquela época. Então a gente tem que sempre se ligar nisso, né? Os outros 2 pilares que constroem um ídolo para mim são desempenho, né, cara? É lógico, o jogador de futebol tem que jogar bola. É o mais importante do jogador de futebol, tem que jogar futebol com qualidade. E o último pilar, contribuição para títulos, porque a gente tá falando de um time grande que tem que ganhar, né? Só que aquilo, essa discussão de títulos, eu vejo ela sendo tratada de uma forma muito vazia, né? Muito simplista e tosca, que é aquilo, jogador tal tem mais títulos ali na página dele do Wikipedia, então ele é maior do que o outro. E assim, cara, futebol é um esporte coletivo, ninguém ganha nada sozinho. Quando eu falo de títulos, eu não posso trazer os títulos por si só, como se isso valesse alguma coisa. O que vale é a contribuição do jogador para ganhar aquele título, né? Se o cara foi um imprestável, foda-se se ele ganhou aquele título. Ele tem que ter uma contribuição importante para a conquista do título, para eu levar isso em consideração quando eu falo da construção de um ídolo, né? É isso. E quando a gente fala do Ganso, eu acho que ele tem aí o suficiente para entrar na galeria dos ídolos do Fluminense, né? Ele tem uma longevidade, tem um desempenho e tem uma contribuição para títulos importantes, né? Apesar de que a trajetória do Ganso no Fluminense, ela é muito singular, né? Eu acho que tudo que envolve o Ganso é singular. O Ganso, ele é um jogador singular no futebol de hoje. Todo mundo fala isso, né? Um dos últimos camisas 10, um jogador clássico e tudo mais, né? E a trajetória do Ganso, ela é singular, porque o Ganso ele chega com muita expectativa, né? Ali em 2019, depois ali de uma fase do Fluminense, de um marasmo, né? De um pós-Unimed, que o Fluminense passa anos ali lutando para não cair, meio de tabela, e aí chega o Ganso para ser um protagonista, né? Uma contratação ainda ali da gestão do Abad, possivelmente foi o maior acerto da gestão Abad, né? Um dos únicos acertos, mas a gente quando o Ganso chega, a gente imagina aquele jogador, craque, vai botar todo mundo na cara do gol o tempo todo, vai ser um protagonista, um destaque. E não é isso que acontece de cara, né? Não é isso que acontece de cara. Acho que assim, teve muita discussão ali nessa época, nesse início do Ganso, esses primeiros anos do Ganso do Fluminense, né? Muita gente que defendia muito o Ganso, muita gente que via que o Ganso não estava desempenhando o que se esperava, né? E eu me coloco nessa segunda corrente. Eu achei que o Ganso, no início dele, ele não vem bem tecnicamente, né? Ele não consegue se destacar. E claro, ele também não tem espaço em alguns esquemas ali de Odair, Roger Machado, que privilegiavam um tipo de futebol que o Ganso não se encaixava e deu certo muitas vezes, né? O Fluminense, a partir ali de 2020, 2021, consegue figurar de novo na parte de cima da tabela, e aí o Ganso fica meio que em segundo plano, né? E é meio que
O Ganso vive uma aprovação ali no Fluminense nos primeiros anos, que as coisas não dão certo como se esperava. É a partir de 2022 que o Ganso vira o Ganso que a gente vai lembrar, né? Daqui a uns 20 anos, um Ganso ídolo do Fluminense. É o Ganso a partir de 2022, né? A gente tem ali o início da temporada com o Abel, aquela coisa do Abel cobrar muito o Ganso na questão física, né? Que tem muitas declarações do Ganso e da própria família, né? De que são gratos ao Abel e tal, que ele mudou a trajetória do Ganso no Fluminense, né? E a partir ali desse início de 2022, daquele título carioca de 2022, em que o Ganso finalmente consegue assumir um lugar de destaque ali no time do Fluminense naquele título, é que ele realmente deslancha, né? Se torna um jogador importante numa geração muito vitoriosa do Fluminense, né? 2022, 2023, não sendo um protagonista absoluto, né? A gente fala dessa geração, o grande protagonista é o Germancano, junto com o Arias, né? A dupla ali, Canárias, são os grandes protagonistas dessa geração, e aí depois deles a gente tem lá um Ganso, um André, né, cara, um Nino, um Fábio, né? Mas assim, o Ganso ele é um jogador importante numa geração muito vitoriosa e tem uma longevidade muito grande no Fluminense. Eu até discordo de muita gente, né, que coloca os melhores anos do Ganso como 2022 e 2023, né? Para mim o melhor ano do Fluminense, do Ganso no Fluminense é o ano de 2024, que é um ano muito ruim, e o Ganso ele destoa totalmente nesse ano muito ruim, porque ele joga pra caralho e pra mim foi o melhor jogador do Fluminense na temporada de 2024. Eu acho isso. Pra mim foi o único ano em que o Ganso foi um protagonista absoluto no Fluminense, né? O Ganso realmente jogou muito, né? E até num momento difícil, mano, ele mostrou um caráter ali, uma vontade. O Ganso ele teve sempre muito um estigma, né, de ser um jogador lento e às vezes até desinteressado. E eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que o Ganso, ainda mais ali nesse ano de 2024, ele até às vezes era meio desequilibrado, mano, de querer demais e brigar e levar cartão amarelo todo jogo, reclamando pra cacete. Corria assim, marcava assim. Aqui, lógico que não é característica dele, né? Mas eu rejeito esse rótulo que se jogou durante muito tempo em cima do Ganso. Mas é isso, né? Aí, lógico, a partir de 2025 começa ali um declínio. O cara já tem 36 anos, tem um problema ali no coração, mas já construiu a história dele no Fluminense. Espero que ele ainda faça parte de um elenco que vai ganhar mais títulos, né? Agora, esse ano e tal, quem sabe nos próximos anos. Eu ainda acho que ele pode contribuir, né? Mas a história dele no Fluminense está escrita, né? É um ídolo, ele tem, né? Tem desempenho, tem tempo de clube e tem contribuição para títulos. Agora, quando a gente fala dos grandes meias da história do Fluminense, qual é o lugar do Ganso? Então vamos falar aqui de alguns, né, dos grandes meias da história do Fluminense. Eu acho que quando a gente fala de meias do Fluminense, todo mundo pensa logo, Rivelino, né? Um dos grandes meias da história do futebol brasileiro e do futebol mundial, né? Realmente o Rivelino é um grande ídolo do Fluminense, um grande meia da história do Fluminense. Ele tem um desempenho e um protagonismo para títulos, né? Foi bicampeão estadual. E eu odeio quando a galera meio que quer diminuir o Rivelino no Fluminense a partir de um discurso: não ganhou nada, só ganhou estadual. Isso aqui, cara, é atestado de que você é leigo e não entende nada você falar isso. Porque estadual naquela época era título grande, meu filho. Título muito grande. A gente tem que parar com essa história de olhar para o passado a partir de uma análise de hoje em dia, né? Com os olhos de hoje em dia. Isso chama anacronismo, né? Tem até uma palavra para isso. Não sejamos anacrônicos. Vamos analisar o passado a partir da forma como se via as coisas no passado. E estadual no passado tinha muita importância, né? O Rivelino foi bicampeão estadual com a máquina tricolor, numa época, aliás, né, que falando de desempenho e longevidade, a gente tem que levar em conta que você ser um destaque no futebol brasileiro, você ser um jogador com longevidade no futebol brasileiro no passado, era muito mais difícil do que hoje em dia, porque a maioria dos grandes craques do futebol brasileiro estavam jogando no futebol brasileiro. Para você ser um destaque aqui, você tinha que ser um dos melhores jogadores do mundo, como era o caso do Rivelino, né? Hoje em dia não é assim, né? O Ganso não é e nem nunca foi, né? Por melhor que seja, nunca foi um dos melhores jogadores do mundo, né? Nós temos vários jogadores hoje em dia que são destaques aqui no Brasil que não passam perto de ser
bem um dos melhores jogadores do mundo. Então a gente tem que levar também isso em conta, né? O que era ter um Rivelino no Fluminense com o nível de desempenho dele e o nível de protagonismo dele, né? Então assim, eu coloco, claro, o Rivelino acima do Ganso. O Ganso está em outro patamar ali, quando a gente fala de grandes meias da história do Fluminense, né? O outro grande meia da história do Fluminense, todo mundo lembra, é o Romerito, claro. Um meia aí que foi um protagonista numa geração muito vitoriosa, tricampeão estadual, campeão brasileiro, um jogador que foi muito decisivo, muito importante em meio a esses títulos, essa geração, né? Um cara também de altíssimo nível, que se destacou num contexto de futebol brasileiro muito forte, também tá nessa prateleira ali de Rivelino, Romerito e tal. Lógico que o Rivelino foi um jogador maior para a história do futebol do que o Romerito, mas eu acho que no Fluminense os dois estão em lugares parecidos, né? Até porque em número de jogos mesmo, tipo, o Romerito tem mais, o Romerito teve mais longevidade no Fluminense do que o Rivelino, né? O Romerito tem um pouco mais de 200 jogos, o Rivelino não chega a 200 partidas, né? E até muito por conta disso, né, que eu vou um pouco ali na contramão da maioria, né? Quando eu faço a minha seleção da história do Fluminense dos maiores, eu não coloco o Rivelino, né? Eu acho que tem meias que tem um lugar maior no Fluminense. Eu não coloco o Rivelino e eu também não coloco o Romerito, né? Mas quem você coloca então? Então vou falar aqui do meio que eu coloco, que é o Didi, né? Também o Didi, porra, um dos maiores meio-campistas da história do futebol brasileiro e do futebol mundial, né, cara? Também figura na seleção de muita gente, né? E o Didi, eu acho até que o que ele construiu no Fluminense às vezes é um pouco subestimado. Porque sim, o auge do Didi é no Botafogo. É ali que ele vira o Didi da seleção brasileira, destaque em 58, 62 e tudo mais, né? O Didi sai do Fluminense em 56, mas porra, o Didi jogou 6, 7 anos no Fluminense, né? Teve ali quase 300 jogos pelo Fluminense, né? Levando em conta como era difícil ter 300 jogos oficiais naquela época. Ele teve uma longevidade muito grande, né? E é um jogador, porra, de um nível absurdo, né? Absurdo. Eu acho, mas, né? É isso. O Didi, eu encaixo sempre ele na minha seleção da história do Fluminense, até porque eu acho que ele tem um pouco mais de longevidade do que o Rivelino e o Romerito no clube, né? Apesar de que eu não sei até que ponto ele foi tão protagonista para a conquista de títulos quanto esses caras, né? E o Didi ele não conquista tantos títulos assim no Fluminense. Ele ganha um estadual em 51 e a Copa Rio em 52. São títulos muito importantes, muito relevantes. O Didi ele faz parte da seleção do campeonato na Copa Rio de 52, né? Mas ainda era um jogador ali jovem e tal. Mas assim, eu coloco ele na minha seleção até porque eu consigo encaixar ele numa posição mais recuada do que eu conseguiria Rivelino e Romerito, né? Eu coloco na minha seleção um Denilson de volante, um Didi ali de segundo volante, um meia mais recuado e um meia mais avançado, que para mim é o grande meia da história do Fluminense, tá acima para mim, um pouco acima, né? Também não é nada de outro patamar, mas para mim tá um pouco acima de Rivelino e Romerito, é o Romeu, né? O Romeu, que é o grande destaque de uma geração do Fluminense ali, de meados dos anos 30, início dos anos 40, que é uma das gerações mais dominantes da história do Fluminense, provavelmente a geração mais dominante da história do Fluminense, né? Uma geração que conquistou 5 campeonatos estaduais em 6 anos, né? Numa época em que o estadual era um torneio de uma relevância muito importante, é um dos torneios mais fortes do mundo, né? Não tinha campeonato brasileiro nessa época. Todos os grandes craques do futebol brasileiro estavam jogando no Brasil. O Brasil já figurava como uma potência no futebol mundial, né? Em 1938, o Brasil termina em terceiro na Copa do Mundo, liderado por um Leônidas e também por um Romeu, né? O Romeu, ele faz parte da seleção da Copa de 38, é eleito melhor meia da Copa de 38 por muita gente ali. Então, assim, é um destaque absoluto e era um destaque absoluto nessa geração muito vencedora, que tinha vários outros grandes jogadores, Tim, Russo, Batatais, jogadores de seleção, jogadores que fizeram história. É uma geração que até hoje tem o recorde de gols numa edição de campeonato estadual. Então, assim, porra, é um jogador muito relevante. Também tem ali
seus 200 e pouquinhos jogos, mas, porra, fez isso em coisa de 7 anos, né? Porque é aquilo que eu já falei, e quase 100 gols, né? Um meia fazia muito gol e era muito protagonista. É o jogador que eu coloco como o meu meia avançado na minha seleção da história do Fluminense. É um cara que deveria ser muito mais valorizado do que ele é, né? E eu acho importante a gente sempre lembrar, né, desses caras, porque já é aqui, quando eu falo de fim dos anos 30 e início dos anos 40, futebol já é profissional, já tem Copa do Mundo, já é uma época que o futebol já é um esporte consolidado. A gente está falando ali de anos, né, 1900, 1910, em que realmente ali a gente trata esses jogadores mais como pioneiros do que qualquer outra coisa. Eu acho que aqui já dá sim para fazer uma comparação e colocar esses caras entre os maiores da história do clube, né? Mas aí, porra, ok, você falou de 3 jogadores aí do seu meio de campo da seleção do Fluminense de todos os tempos, né? Você não coloca 4 jogadores, eu meio que coloco, mas eu coloco um jogador que é mais um ponta, né, do que propriamente um meia, que é o Tele, né? Então eu não vou nem falar muito aqui do Tele, porque, né, eu não consigo, tudo que eu li, né, lógico que eu não vi esses caras jogando, né, eu só li e pesquisei e tal, né, mas pelo que eu vi, né, o Tele era muito mais um ponta, né? Então eu sempre deixo espaço para ele na minha seleção. Para mim, o Tele é um jogador que na história do clube está acima de todos os que eu citei aqui. O Tele tem mais de 500 jogos na história do clube, e para mim é outro caso em que a longevidade se impõe, né? É um nível de longevidade que está muito acima, né? Mais do que o dobro de número de jogos de todos esses aqui que eu tô citando, né, com exceção do Didi, né? O Didi tem quase 300 jogos e o Ganso, né, que tem seus 300 jogos. O Tele tem mais de 500 jogos naquela época, né? É um jogador muito relevante, né? Mas voltando aqui a falar de meias, né? E agora falando de meias mais recentes, né? E que são ídolos. Eu vou falar do Dario Conca, né? Que é um jogador que sofre de uma parte da torcida, né? É muito injustiçado, sofre de é uma idiotice, é uma das coisas mais idiotas, né, que eu vejo de parte aí da torcida do Fluminense, que é o pessoal que tem birrinha com o Conca, que não considera o Conca o ídolo, sendo que, porra, brother, isso é incontestável. Dario Conca é um dos maiores meias da história do Fluminense, né? Tem quase 300 jogos pelo clube, e foi um protagonista absoluto, né? Um protagonista aí de título de campeonato brasileiro, né? O Conca, até se a gente olhar a trajetória dele, ele não foi protagonista o tempo todo, ele inicia ali meio timidamente, é um jogador mais coadjuvante, vira protagonista mesmo ali em 2010, mas porra, o Conca, assim, não tem como tirar esse cara da galeria de ídolos da história do clube. O Campeonato Brasileiro de 2010 é um título muito importante na história do Fluminense. O Conca, não fosse ele, né, a gente não tinha ganhado esse título. Ele foi realmente um protagonista absoluto, né? E aqui voltando a ver onde o Ganso está aqui, eu acho que o Ganso está atrás de todos esses que eu falei, né? Todos esses que eu falei até aqui. Eu acho até que se a gente for mencionar um meia que também é ídolo e que está numa geração histórica e que o Ganso talvez esteja à frente, é o Delay, né? O Delay tem uma longevidade muito grande, quase 300 jogos, foi um jogador que participou de uma geração vitoriosa ali junto com o Romerito, mas eu acho que dá para dizer que, porra, né, quando a gente pega o lugar do Ganso na história do futebol brasileiro, tá acima do lugar do Delay. Eu acho que são jogadores que têm até uma contribuição parecida ali, não eram protagonistas absolutos. Eu acho que até o Ganso talvez tenha um nível de protagonismo maior no Fluminense do que teve o Delay, né? Eu acho que o Ganso é mais jogador, talvez assim, né? Quando a gente fala de história, eu acho que o Ganso está acima do Delay, mas abaixo de todos esses que eu falei até agora. Mas ele estará acima do próximo que eu vou citar, né? Eu acho até que não está muito acima, eu acho que é discutível, né? Mas eu vou falar agora um pouco do Thiago Neves. Eu acho que o Thiago Neves é discutível até se é ídolo, né, cara? Mas eu considero, porque é isso, eu não tenho essa birrinha toda de, jogou no Flamengo, né? Tanto Conca. O Conca, desculpa, mas o Conca nem jogou no Flamengo, né? O Conca só passou
pelo Flamengo, né? E, cara, o Thiago Neves, ele, porra, é campeão brasileiro. Ele perde um pouco na longevidade, número de jogos, ele não chega a 200 jogos pelo Fluminense, né? Mas, porra, foi muito protagonista naquele quase título de Libertadores. Ele não é protagonista no título brasileiro que ele conquista, né? Ele tá atrás de vários outros, né? Fred, Cavalieri, Jean, Wellington, Nem, todos esses jogadores foram mais importantes do que o Thiago Neves, para mim, naquele título de 2012. Mas teve a sua contribuição num título muito importante. E, porra, foi muito protagonista naquela campanha de Libertadores. Se a gente ganha aquela Libertadores que não vencemos por detalhe, o Thiago Neves provavelmente estaria acima até do Conca na história, né? Eu coloco o Conca num patamar um pouco abaixo dos outros que eu citei antes do Conca, porque é aquilo, né? O Conca, ele não é um jogador do mesmo nível do que um Rivelino. Desculpa, né? Eu acho que isso também faz muita diferença. E quando a gente vê as outras coisas, né, longevidade e títulos e tal, também não é tanta diferença, né? Se fosse uma coisa realmente muita diferença, o cara ganhou 3 Libertadores, 2 brasileiros, aí sim, né, eu acho que, porra, eu consigo colocar um cara que não tem um lugar de tanto destaque no cenário do futebol mundial, acima de alguém que tinha, né, de um Rivelino, de um Romeu, de um Romerito, enfim. Mas quando a gente fala em Thiago Neves, cara, tem isso. Não consegue conquistar aquele título da Libertadores, mas tem sim um protagonismo, tem um tempo de clube, tem uma contribuição para título. Para mim é ídolo, né? Mas eu acho que o Ganso está acima, que o Ganso tem uma longevidade destacadamente maior, né? E eu acho que o Ganso, ele, porra, por mais que eu sempre fale aqui, eu não ligo tanto pra essas coisas, eu não trato jogador de futebol como se fosse minha namorada, né? Traiu, foi para o Flamengo e tal. Pra mim, o mais importante é o que o cara fez no clube. É muito normal na história do futebol brasileiro, jogadores trocando de clube, né, cara? E quando é no passado, as pessoas nem lembram, né? É o que prova até o meu ponto. O Didi sai do Fluminense direto pro Botafogo. Alguém fala que o Didi não é ídolo do Fluminense? Ninguém, mano, porque ninguém mais lembra disso, né, cara? O próprio Romeu, ele sai, né, é curioso que a gente tá com essa coisa agora de que o Arias sai do Fluminense, não foi nem direto pro Palmeiras, né, vai pra Europa e depois volta pro Palmeiras. O Romeu foi um grande ídolo do Palmeiras também, saiu direto do Palmeiras pro Fluminense e se tornou um ídolo do Fluminense. O futebol brasileiro é muito time grande, isso acontece. Mas eu não posso negar também, não posso falar também que, porra, não tem absolutamente nenhuma relevância isso. Tem, é muito menor do que os feitos que o cara fez, mas tem alguma relevância, né? E eu até acho que o Thiago Neves, ele fica menor do que o Ganso também, porque, porra, o Thiago Neves não foi nem igual o Conca que só passou pelo Flamengo, né? Eu me lembro de estar no estádio e ver o Thiago Neves com a camisa do Flamengo fazendo gol no Fluminense, comemorando pra caralho, né? Por mais que eu seja uma pessoa que eu falo que eu sou frio nesse aspecto, isso parte o coração do torcedor, né, cara? Então, eu acho que isso faz alguma diferença. Eu coloco o Ganso acima também do Thiago Neves nessa discussão de grandes meias da história do clube. Aí alguém vai falar, mas você esqueceu desse daquele. Porra, a história do Fluminense é muito grande, né? E aí que eu vou falar de alguns que eu nem esqueci. Eu simplesmente não coloco entre os grandes, né? E que muita gente coloca por causa do nome. Você pega um Gerson, por exemplo, né? Eu vejo muita gente colocando o Gerson na seleção histórica do Fluminense. Pô, tá de sacanagem, né, irmão? O Gerson, sim, é um dos grandes meias da história do futebol mundial, mas não tem nem 100 jogos com a camisa do Fluminense. Não dá, não tem uma contribuição do mesmo nível de outros jogadores. Não dá. Deco é a mesma coisa, mano. Né? Deco é coisa de quem assiste highlight no YouTube. É foda, realmente, jogava demais. Mas o Deco até tem um tempo decente ali de clube, né? Fez parte de uma geração muito vitoriosa, ali de 2010 até 2012. Mas o Deco nunca jogava. O Deco estava sempre machucado. Por isso que o Deco também, assim como o Gerson, não tem nem 100 jogos na história do Fluminense. Eu não consigo colocar como ídolo jogadores que têm menos de 100 jogos na história do clube. Desculpa, eu acho que o Fluminense é grande demais para isso, né? Uma coisa que o cara foi na história do futebol mundial, né? Muita gente confunde isso. Caso, por exemplo, do Marcelo.
Marcelo, um dos maiores laterais da história, né? Thiago Silva, um dos maiores zagueiros da história. Mas esses caras não são maiores no Fluminense do que vários outros. Desculpa, né, cara? A gente tem que analisar a história do clube. Então, assim, resumindo tudo isso, né? Eu acho que o Ganso, porra, é um ídolo. Eu acho que ele tá num patamar ali abaixo da primeira prateleira dos meias do clube, dos grandes meias. Tá abaixo ali de um Conca e tá acima de um Thiago Neves, um Delay, né? E o Arias, né? Porque assim, o Arias ele também, assim como o Tele, ele é mais um ponta, né? Mas se eu for encaixar ele nessa discussão, para mim tá abaixo do Conca, acima do Ganso e do Thiago Neves, né? É assim que eu coloco, é isso. Se você gostou desse vídeo, cara, assiste o meu último vídeo agora falando do lugar do Martinelli na história do Fluminense, falando de grandes volantes da história do Fluminense. Nesse vídeo eu até esqueço de citar o Carlos Brant, que foi um volante daquela geração dos anos 30, anos 40, né, com mais de 250 jogos pelo clube, que pra mim tá também na primeira prateleira de volantes, né, que o Martinelli pra mim ainda não está, né? Acho que o Martinelli é até um jogador que é questionável se hoje já é um ídolo do Fluminense, né? Mas, se você gostou desse vídeo, assiste esse vídeo do Martinelli, até porque, porra, toda vez que eu tenho um vídeo que tem sucesso, igual, por exemplo, eu tive o do Arias, o vídeo seguinte, o YouTube não mostra pra ninguém, né? Foi o caso agora desse vídeo do Martinelli. Se você gostou desse vídeo de agora do Ganso, você vai gostar do vídeo do Martinelli. Então, é isso. Saudações tricolores, grande abraço, valeu!